que possamos nesse momento acerenar nossos corações, receber a energia positiva dessa casa que nos acolhe, da espiritualidade amiga, para receber as mensagens de Jesus, nosso modelo e guia. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu vim falar um pouco sobre os compromissos que assumimos antes de reencarnar e a forma como nós lidamos com cada um desses compromissos quando já estamos aqui na nossa reencarnação. Pois bem, nós sabemos que a nossa vida ela é feita de muitos momentos bons, momentos felizes e também aqueles momentos que a dor nos visita, que a angústia nos consome, tira as nossas noites de sono. E esses momentos fazem parte também da nossa trajetória terrena. O que vai fazer a diferença? A diferença não é nós passarmos por momentos difíceis. Todas as pessoas passam. A diferença é a forma como cada um de nós vai lidar com essas dificuldades e transformar isso em algo produtivo, em algo feliz na vida de cada um. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18 nós encontramos o bem e o mal sofrer. Quando Jesus falou que bem-aventurados os aflitos, ele não estava se referindo às pessoas que sofrem, porque todos que estão na Terra sofrem de uma maneira ou de outra, estando na riqueza, estando na pobreza, estando no Brasil, estando na Itália, aonde estiver. Ele se referia às pessoas que sofrem de uma maneira resignada. Isso que vai fazer a diferença e vai mudar a nossa vida futura. Para melhor ilustrar esses ensinamentos do Mestre, eu escolhi uma história para a noite de hoje. A história é retirada do livro Paulo e Estevão, para quem já leu, para quem não leu é uma ótima leitura, tá? Do Francisco Cândido Xavier, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Traz a história bem no começo do livro de Gesiel e de seu pai. A história começa no ano 34 depois de Cristo. Todos estão me ouvindo bem? Estão aí atrás? No ano 34 depois de Cristo, onde vivia em uma modesta vivenda o Gesiel, um rapaz de aproximadamente 25 anos, a sua irmã Abigail, contando com 18 anos, e o seu pai. Cada um desses personagens possui uma forma de encarar a vida. O Gesiel, um espírito muito evoluído, desde cedo foi ensinado pela mãe a amar a Deus, a estudar os profetas, e ele tinha uma predileção por Isaías, que trazia a promessa de um Messias. Abigail, sua irmã, que trazia uma imensa ternura e bondade, e o seu pai. O problema era que o seu pai, Yoquirredeb, acredito que seja esse nome, procurei a tradução, foi como eu achei. Yoquirredeb, ele trazia uma certa insatisfação. Tudo que acontecia para ele, ele achava que estava sendo injustiçado. Várias vezes ele passava por episódios na vida dele, e aquilo para ele, a única coisa que trazia era a revolta. Sempre se achando lesado e incompreendido. Um dia, ele estava indo na feira buscar alguns mantimentos e os soldados romanos abordaram ele,
maltrataram, humilharam ele, por final até bateram nele. Ele ficou imensamente revoltado. Mas chegando na feira, chegou um mensageiro e disse que o questor, Licínio Minúcio, estava querendo saber se alguém tinha alguma reclamação para fazer. Se alguém se achasse lesado, no dia seguinte fosse até o Palácio Provincial, ao meio-dia, e fizesse a sua reclamação. Eles iam analisar. Se fosse justo, a pessoa seria ressarcida no mesmo momento. Ele, como se achava que era uma dessas pessoas que precisava ser ressarcida, chegou em casa e falou para os filhos tudo o que tinha acontecido, o que ele tinha ouvido e que ele iria no outro dia no palácio buscar a justiça. O Gesiel, espírito sábio, e já prevendo o que iria acontecer, disse: meu pai, não, pensa bem, esse mesmo questor foi o que tirou grande parte da nossa fortuna, nossos bens tempos atrás, pegou as nossas terras e para tudo eles usavam artimanhas, né? Foi injustamente acusado, o pai de Gesiel, ficou preso, teve seus bens confiscados, a maior parte. A sua mãe ficou muito triste com tudo aquilo que passou e acabou vindo a falecer. Depois, Yoquirredeb sai da prisão, fica com aquele pedacinho de terra que tinha e segue criando amorosamente os filhos. Então, Gesiel tenta mostrar para ele que não seria esse o caminho. Que esse questor que diz que vai ressarcir é o mesmo que há uns tempos atrás retirou grande parte dos bens dele. Mas Yoquirredeb acredita que ele vai ser ressarcido, que tudo é injustiça. Mesmo com as súplicas de Gesiel, no outro dia, ao meio-dia, ele está lá. Chegando na hora dele falar, ele diz o quanto foi injustiçado, o quanto sofreu, o quanto tinha perdido, e veio a sentença para ele. Seria confiscado tudo o que havia sobrado. Aquela vivenda onde ele morava, ele teria 3 dias para deixar as terras, acompanhado somente dos filhos. Ele ficou extremamente revoltado, pediu a palavra novamente, tentou explicar novamente e dizer que estavam sendo injustos. Resumindo, deram 10 bastonadas nele e expulsaram ele do palácio. Ele foi, voltando para casa, o único pensamento que ele conseguia ter na mente: vingança. Ele foi indo pelo campo que pertencia à propriedade do questor e decidiu como ia se vingar. Colocou fogo nas terras do questor. Chegou em casa, terrivelmente abatido, já tinha apanhado, já tinha colocado fogo. Abigail recebe ele, pergunta o que aconteceu, ficou muito preocupada com o pai. Ele não responde. Ele só quer saber onde está o Gesiel. E ela diz que não sabe, que ele saiu para o campo. E ele diz que então vai esperar. Fica esperando o filho. Se deita a esperar. Quando de repente um ruído ensurdecedor se fez ouvir. Era o fogo, consumindo as árvores amigas, acabando com todo o pasto. E aqui e acolá conseguiam ouvir o alarido das pessoas que trabalhavam para o questor, tentando salvar a propriedade campestre, a residência do poderoso Patrício. No fim da tarde, conseguiram finalmente controlar o incêndio. Gesiel volta para casa, um pouco queimado, e o pai pergunta onde ele estava, porque precisava falar com ele. Ele diz: meu pai, eu estava ajudando como podia
Esse terrível incêndio que começou estava ajudando e ajudando a salvar as pessoas e alguns funcionários que se machucaram. E ele diz para o filho o que aconteceu no palácio. Fala exatamente assim: meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados, na derradeira migalha que nos resta. Narra todo o ocorrido. Gesiel, com a sua serenidade, diz: meu pai, por que vos aterrorizaste? Deus nunca é avaro de misericórdia. E o pai diz: não é tudo, meu filho. A minha revolta me levou a colocar fogo nas terras do Questor. Esse incêndio fui eu que comecei. Gesiel, então, já antevendo tudo o que estava por vir, diz: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Entra em oração, a irmã chora, ele tenta já se preparar espiritualmente para tudo que está por vir, mas em pouco tempo chega uma escolta. O mensageiro da escolta lê a ordem de prisão para toda a família. A ordem é irrevogável, é categórica. Eles seriam todos recolhidos naquele mesmo momento. São levados ao cárcere. O pai de Gesiel, muito atormentado, não conseguia nem falar nem olhar para os filhos, só conseguia sentir a revolta que vinha no coração. Gesiel aproveita esse momento, conversa com a irmã, lembra todas as lições que a mãe ensinava sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre os profetas, sobre a conduta de quem acredita em Deus. Vejam bem, eles não sabiam ainda de Jesus, eles esperavam um profeta. E mesmo assim, ele trazia uma visão do futuro muito grande. E ele passa tudo isso para a irmã. No outro dia, são levados diante do questor, Licínio Minúcio. Claro, o questor cercado de guardas. E o questor diz: eu tenho provas contra você, Iocredep. Meus funcionários viram quando você ateou fogo nas minhas terras. E falou aos soldados: coloquem ele no tronco e apliquem o açoite 20 vezes. Gesiel não aguentou, não queria ver o pai passar por aquilo. Pede palavra e diz: não, senhor, desculpa a minha covardia. Fui eu que ateei fogo nas suas terras. Fiquei revoltado e acabei colocando fogo. O questor diz: não, só um pouquinho. Meus funcionários disseram quanto você ajudou a apagar o fogo e o quanto tratou de todos os funcionários que se machucaram durante o incêndio. Ele diz: não, foi só remorso. Ele quer de qualquer forma livrar o pai dele. Mas então ele ouve a sentença: tudo bem, teu pai pagarás pelo crime que o viram cometer, e tu pagarás igualmente pelo que confessaste espontaneamente. Prendem Gesiel na frente do pai, há um tronco também, para ser açoitado. E as vergastadas começam, sem trégua, e continuam. Para agravar, ainda vem um funcionário da fazenda e diz que um dos melhores funcionários que trabalhava como questor acaba de falecer por causa do incêndio. Aí ele manda que aumente. Gesiel, vendo que o pai não vai aguentar, está prestes a falecer, pede para a irmã que faça a prece dos aflitos. E ela obedece. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto assemelhava-se mais a um roxinol que cantasse ferido em uma alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera, se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso.
que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. E foi essa emoção que ela causou naqueles soldados que assistiam àquela cena, que a fez sair ilesa do local. Um soldado conduziu ela até a saída, recomendando que ela se afastasse, que ela sumisse o mais longe possível que pudesse ir, porque o seu pai não resistira e o seu irmão, logo após estivesse melhor, ele seria levado ao cativeiro dos remos nos navios comerciais. Resumindo, não voltaria. Ele falou para ela: ninguém volta vivo de lá. Ela saiu desesperada, mas a fé e o amor que ela carregava junto com ela fez com que ela encontrasse uma nova família, Zacarias e Ruth, que também traziam o coração desalentado por também haverem perdido um filho para os soldados irresponsáveis. Juntos eles seguem rumo a um novo destino e se mudam para Jô. Já o nosso querido Gesiel, depois de toda a dor, tudo que passou, ele busca no seu coração tudo aquilo que aprendeu sobre Deus, sobre amar a Deus nos conselhos da mãe, e em nenhum momento se revolta. Volta para a cela úmida, dentro de um mês as feridas cicatrizam e ele é mandado para um navio do tráfico comercial para trabalhar nos remos, nas galeras. E nesse ambiente de extremo esforço físico, para não dizer cruel, Gesiel perdeu o viço rosa das faces, a fisionomia carinhosa e alegre, mas uma coisa permanecia inabalável: era a sua fé. Nessa viagem, já conquistou a simpatia do feitor. O feitor Lisipe, acostumado a lidar com criminosos, que muitas vezes, para obedecerem, precisavam de punições, encontra em Gesiel uma conduta generosa, um esforço nobre. Não raras vezes era Gesiel que acalmava e consolava os colegas desalentados. Aconteceu, porém, que um dos passageiros, um jovem romano chamado Sérgio Paulo, ilustre patrício, seguiu na embarcação. O jovem era tratado com todas as regalias, porém, muito antes deles aportarem em Corinto, onde a embarcação devia ficar alguns dias parada, Sérgio Paulo adoeceu. Febre alta e chagas purulentas em todo o corpo. Falava-se da peste, e todos os tripulantes do navio, com medo, afastaram-se dele e deixaram ele jogado, abandonado à própria sorte. O comandante ficou preocupado com o que iria acontecer e pediu para o feitor que, por favor, apresentasse um dos escravos, o mais dócil possível, para cuidar de Sérgio. E o escolhido foi Gesiel. E ele cumpriu a sua missão com perfeição. Não só cuidou do enfermo, como se dedicou ao enfermo, com afetividade, com devoção. E Sérgio Paulo ficou curado. Reconheceu em Gesiel um amigo devotado, enquanto todos os ditos amigos dele que estavam junto o abandonaram à própria sorte. Gesiel permaneceu ao seu lado, velou na sua cabeceira, dias e noites. Com os recursos que dispunha a bordo, Gesiel preparou a medicação que aprendera com sua mãe. Banhos, essências, pomadas eram aplicadas em Sérgio Paulo, como quem cuida de um parente muito amado. Não só isso, nas horas mais difíceis, Gesiel falava de Deus, recitava os trechos antigos dos profetas, que ele trazia de cor.
já às vésperas de Gesiel voltar para os remos, o jovem apresentou os primeiros sintomas da moléstia. Começou a febre e as feridas. O comandante ficou muito preocupado, não poderia passar para os outros a doença. Pediu a Sérgio Paulo que naquela noite atirassem Gesiel ao mar. Sérgio não pôde aceitar. Ele jamais esqueceria o que Gesiel havia feito por ele. E pediu para que Gesiel fosse dado como morto, mas que eles já estavam chegando no porto, que ele pudesse, ele mesmo, conduzir Gesiel até as margens do barco e deixasse ele são e salvo, até porque naquele estado muito difícil ele sair com vida. Graças ao seu nome, às suas regalias, conseguiu. Durante a noite se consumou o plano. Ele explicou tudo para Gesiel, entregou dinheiro que Gesiel ia precisar para que alguém cuidasse dele, para onde ele ficasse, e deixou ele nas margens do mar, perto do matagal. Gesiel estava feliz com a liberdade, mas a febre já o consumia, e ele deixou-se ficar ali. No meio da madrugada, um ladrão vai até ele, encontra o dinheiro que ele ganhou, fica feliz, a ambição do ladrão, e está prestes a matar Gesiel. Gesiel fala com ele e mais uma vez, a bondade de Gesiel faz com que o ladrão, além de não fazer nada para ele, ainda faça que ele chegue até a casa do caminho, dos nossos amados discípulos de Cristo. Ele é recebido por Pedro, por Tiago, naquela casa de caridade, chamada a Casa do Caminho, onde as pessoas que eram abandonadas pelas próprias famílias, que não tinham para onde ir, que eram abandonadas pela sociedade, eram tão bem recebidas e cuidadas pelos discípulos. Gesiel, inconsciente, febril, lutou dias e noites contra a febre, contra a peste, mas com os cuidados dos benfeitores amigos, 2 semanas depois, ele já se encontrava melhor. Quando ele já estava bem, Simão Pedro pergunta para ele: meu irmão, quem tu é? Da onde vem tanto conhecimento das leis e dos profetas? Qual é a tua história? Gesiel conta tudo para ele, como foi que chegou lá, tudo que ele sabia sobre os profetas e a sua predileção por Isaías e pelo Messias. Então Pedro fala para ele: mas meu irmão, o Messias já veio, é Jesus de Nazaré. E ele fica emocionado e quer saber onde está Jesus. Nessa hora Pedro se entristece e fala: há mais de 1 ano foi crucificado, aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Pedro conta toda a história de Jesus, tudo o que aconteceu naquele tempo que eles conviveram juntos. E Gesiel se encanta com aquele Cristo de amor e bondade, que foi a mensagem que o mestre trouxe. Para sua segurança, trocam o seu nome de Gesiel para Estevão e começa uma nova vida para o jovem de Corinto. Estevão se dedica a cuidar dos necessitados e a pregar a palavra do mestre. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Passou a ser considerado o escolhido do Cristo. Porém, um dia, para surpresa de todos, estava Gesiel pregando a palavra do mestre, quando entra na humilde igreja um doutor da lei chamado Saulo de Tarso e seu companheiro de profissão, Sadok. Eles entram, assistem à pregação de Estevão. Saulo se revolta imensamente, porque Saulo vivia preso às tradições da época, só aceitava o que era de Moisés. Discute com Estevão, diz que ele ofendia o Sinédrio, disse que esse simples carpinteiro ofendia as leis e aos profetas.
Estevão explica para ele que não, que Moisés era a porta, que Cristo era a chave. Fala com imensa desenvoltura sobre as leis, sobre os profetas e sobre Jesus. Mas não preciso nem falar, né, irmãos, que quando um está disposto a não entender, a explicação pode ser a melhor. Quando Estevão estava descendo da humilde tribuna, uma senhora se posta diante dele com a filha e diz: por favor, cura minha filha, há mais de 1 ano perdeu a voz. Estevão sabia a situação que ele estava passando, que estava sendo observado. Ele explica que nada vinha dele, que todas as dádivas são de Jesus. E acrescenta, junto de uma força estranha que tomava conta de seu coração: hás de falar em louvor ao bom mestre. E a menina fala: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Pronto. Saulo queria esfrangalhar Estevão com as próprias mãos. Se retira, furioso. E a perseguição ao primeiro cristão começou. Saulo conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, acusar injustamente Estevão de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Resumindo bem a história, Estevão foi humilhado e foi condenado ao apedrejamento, à morte. Passou por muitas humilhações, sempre firme e forte nas suas convicções, explicando sobre os profetas, explicando sobre Jesus. Nunca perdeu a sua serenidade. Vou poupar vocês de todos os sortilégios que ele sofreu. No dia do apedrejamento, ele foi amarrado ao tronco, estava sendo apedrejado até a morte. Adivinhem quem vem buscar o espírito vencedor de Estevão? Jesus de Nazaré. Jesus chega, se aproxima, acaricia suas chagas, alivia as dores de Estevão. E naquele momento Jesus olha para Saulo, melancolicamente. Então Gesiel olha também para Saulo, olha para Jesus e sente no coração dele um grande amor, uma grande amizade por Saulo. Pois ele, Estevão conhece Jesus, Saulo não. E querendo defender o seu perseguidor, ele fala para Jesus: Senhor, não imputes este pecado. Até mesmo nesse momento, Estevão venceu. Cumpriu com perfeição sua missão. Foi levado junto com Jesus para as esferas superiores. A história que vem depois é para outro dia. Mas nessa história de hoje, irmãos, encontramos a grande diferença entre o bem e o mal sofrer. De um lado, o pai de Estevão, que sofreu, não podemos negar, sofreu e foi humilhado. Mas em nenhum momento esse sofrimento foi proveitoso. Os frutos do sofrimento foram apenas a revolta. E ainda trouxe mais sofrimentos para aqueles que conviviam com ele. Ele nunca aceitou o sofrimento. E de outro lado, Estevão, que aceitou seu fardo pesado e cumpriu a sua missão como um verdadeiro discípulo do Senhor. Que nós possamos, irmãos, aceitar nossas dores e perguntar a Jesus: o que quer nos mostrar com ela, Senhor? E vencer, carregar nosso fardo e cumprir tudo aquilo que nos propomos antes de reencarnar. Muito obrigada.